Nosso programa de hoje, Reflexões Teológicas, objetiva refletir mais uma vez com a coletividade os grandes temas da vida. Para isto, e com o tema geral, a espiritualidade do teólogo, nós pretendemos dar relevo à perspectiva espiritual do conhecimento teológico. E como palestrante de hoje, nós teremos o professor e doutor Eurípides Pereira de Brito, que conversará conosco abordando o tema o teólogo e a solitude, com fundamento em Mateus, capítulo 14, 22 e 23. Graça e paz. Continuando nossas reflexões sobre a espiritualidade do teólogo, eu quero compartilhar sobre uma das mais ricas disciplinas da espiritualidade da jornada cristã, a disciplina da solitude. James Houston, um dos expoentes da espiritualidade cristã no nosso tempo, na verdade ele já está bem idoso, um homem de Deus, disse que nós precisamos de uma nova reforma. Não uma reforma teológica ou filosófica, mas precisamos hoje de uma reforma do coração. Para experimentarmos essa reforma do coração, nós precisamos urgentemente, de forma corajosa, retornar à prática das disciplinas espirituais. Uma das disciplinas espirituais que nos leva a outras é a disciplina da solitude, a solidão positiva. E quero falar da solitude a partir da perspectiva da solitude recriadora. O texto de Mateus 14, 22 e 23 nos diz o seguinte: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Esse texto é um texto muito rico, porque ele nos fala do próprio Jesus. O Senhor Jesus nos ensina nesse texto, primeiramente, sobre a decisão, a coragem, a atitude de despedir as multidões. Teólogos, pregadores, professores gostam de multidões. Nós gostamos de multidões que estejam nos ouvindo, que estejam nos aplaudindo, que estejam aos nossos pés. Jesus tinha o seu ministério confirmado por multidões que buscavam ouvir sua palavra, que buscavam ser abençoadas, e ele procurava atender essas pessoas. Mas aqui e ali nós vamos encontrar o Senhor despedindo as multidões. Despedir as multidões, trazendo a aplicação para nós, não é só o fato de despedir as pessoas, mas precisamos entender que hoje, no nosso tempo, é a coragem de desligar o computador, é a coragem de desligar a televisão, é a coragem de refazer a agenda. É impressionante como tantos de nós continuam falando sobre a necessidade de parar. Falamos que estamos correndo, estou correndo muito, não sei o que fazer, estou correndo demais. Mas não temos a coragem de despedir as multidões. Para experimentarmos a verdadeira solitude, uma solitude recriadora, nós precisamos, como Jesus, aprender a despedir as multidões. E é interessante nesse texto porque nós encontramos Jesus se despedindo, inclusive, dos mais íntimos, dos seus próprios discípulos, os apóstolos, para ter um tempo sozinho em oração. E esta é o primeiro aspecto que quero destacar para uma vida de solitude. A necessidade de despedir as multidões. Enfrentar esta necessidade que temos de ter multidões aos nossos pés é um desafio urgente para nós teólogos. Despedir as multidões para estarmos a sós com o Pai. Justamente isso nos leva ao segundo ponto desse texto, que ele despediu as multidões para estar sozinho. Para estar sozinho em oração, conversando com o Pai. Nós somos desafiados a entender que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade do ouvir, mais do que falar. Impressionante no nosso tempo como que nós precisamos de barulho. E
Muitas vezes a televisão está ligada mesmo que alguém não esteja olhando para ela, porque nós precisamos de algum ruído, de algum barulho nos atingindo. Quando o texto nos diz que Jesus separou a multidão a fim de estar sozinho, esse estar sozinho, chamada solidão positiva, a fim de estar sozinho com o Pai. É esse convite a que somos chamados, desafiados. Eu tenho convivido com um pastor que tenho chamado como um dos mentores da nossa jornada cristã, e me impactou muito não porque ele é conhecido no Brasil como um dos grandes pregadores, um grande comunicador, reverendo Jeremias Pereira da Silva, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Como disse, ele é muito conhecido por sua facilidade de comunicação. Mas tendo convivido com o pastor Jeremias por muitos anos, na intimidade da sua casa, com os filhos no carro, momentos antes de pregação, momentos lúdicos, brincando, um homem alegre, feliz, mas que na sua intimidade sempre separando o tempo para estar a sós com Deus, às vezes com a gente, às vezes sozinho. E uma vez me chocou o fato de, justamente convivendo com outro professor, teólogo, que gosta de falar sobre espiritualidade, mas na sua experiência, ele um dia me chocou o fato, que na intimidade ele contando uma piada de baixo calão, aquilo me entristeceu, não é? Porque às vezes nós fazemos o discurso da espiritualidade, mas não vivemos esse discurso muitas vezes na nossa fé. Esse é o desafio para o teólogo, o desafio de experimentarmos a verdadeira espiritualidade. E para experimentarmos essa reforma do coração, a qual James Houston nos convida, nós precisamos nos voltar para o caminho do silêncio. E quando nós dispomos a esse processo da solidão, não é simples, queridos. Muitas vezes trava-se uma verdadeira batalha, porque você conseguiu ficar sozinho, você despediu as multidões, mas os barulhos continuam nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração. Então não é uma disciplina fácil, mas é muito rica. E por isso nós queremos chamar de solitude recriadora, porque nesse processo, quando nessa caminhada, nessa batalha, você vai conseguindo as suas vitórias, os barulhos vão se diminuindo e nós conseguiremos ouvir mais uma vez a voz do Pai. E ali, em solitude, poder chamá-lo de Abba Pai, e abrir o nosso coração, e lá no mais íntimo do nosso ser, ali reencontrarmos a Deus, o nosso Pai, e termos e experimentarmos uma solitude recriadora na presença do Pai. Então, é mais ouvir do que falar. Aprender a reexperimentar o caminho do silêncio para ouvir. Ontem, ouvindo a doutora Edmeia Williams, outra grande mulher de Deus, do caminho da espiritualidade, da reflexão, que aqui no Brasil tem nos desafiado e tem experimentado uma vida de ação social, uma vida a favor do outro, mas também uma mulher que tem buscado a sua vida de solitude. E ela destacava justamente ontem sobre a necessidade de entender como o Senhor nos convida continuamente na sua palavra a ouvir. Um povo que é chamado a ouvir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o convite para uma vida de solitude, um convite para ouvir. No Novo Testamento, em Apocalipse, constantemente Jesus está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o caminho da solitude não é o caminho para a solidão negativa, para uma solidão que nos destrói, que nos convida ao vazio, mas a solitude é esse encontro com o Pai, encontro com Deus, encontro para o silêncio, para novamente ouvirmos a voz do Pai. E haveremos de ouvir: Tu és meu filho amado em Jesus. Somos filhos amados do Pai. Em nome do Senhor, Jesus te abençoe. Muito obrigado.